Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2025. São 9 horas da manhã e estamos vivendo, no final desta semana, um momento histórico para a política brasileira, porque após 2 anos e meio, o governo Lula decide dar uma guinada para a esquerda e falar ao povo aquilo que interessa. O discurso sobre o Congresso Inimigo do Povo aborda o principal tema que interessa ao povo brasileiro e que até hoje vinha ficando de fora da discussão porque havia uma espécie de prurido, de medo de tocar na ferida. E qual é a ferida? É a desigualdade. A desigualdade brasileira é a questão central de tudo que acontece nesse país. É o país do rentismo, onde o mercado financeiro pode tudo, o mercado financeiro sabe tudo, e o mercado financeiro controla a mídia, controla setores gigantescos da política, com suas verbas, com seus financiamentos de campanha. Então, esse setor, ou seja, a Faria Lima, a famigerada Faria Lima, que é a eminência parda por trás da República, responde também pela concentração de renda que mantém a grande maioria do povo brasileiro entre a pobreza e a miséria. E tendo uma classe média e uma classe alta, uma classe rica, minúsculas, que não chegam a 5% da nação. E o governo Lula teve a felicidade e a decisão também de ir para a esquerda, porque pensou, já que não tem jeito, que eu não tenho base de centro, que a base de centro me trai, eu vou para a esquerda e vou falar aquilo que ninguém fala, que nós nunca falamos e que precisava ser dito. O resultado foi uma bomba atômica mensurada por várias pesquisas. Não é só a pesquisa Quest que veio à luz ontem à noite, mostrando que o governo venceu essa por 61-11. Eu vou mostrar para você a íntegra dessa pesquisa, mas também há outras pesquisas, a pesquisa Nexus, a pesquisa Palver, focadas basicamente nas redes sociais, que são um reduto da elite, são um reduto da extrema-direita. E mesmo nessas redes sociais, que são controladas com os vastos recursos da direita, há campanha, inclusive espontânea em alguns casos, de vídeos feitos com inteligência artificial, simplesmente mostrando, sim, o jogo é esse, é ir para o tudo ou nada, então vamos para o tudo ou nada. Já que eu estou na parede aqui, nas cordas, eu vou para o tudo ou nada. E começou a falar o seguinte, olha, você trabalha que nem um cão e esses caras não pagam imposto e querem que você pague imposto para eles com o salário miserável que você recebe. Simples assim. É um discurso muito simples que qualquer um entende, porque a grande maioria dos brasileiros vive isso no seu dia a dia. Então, acabou o jogo e o governo já mostra as armas para 2026 e não são poucas, porque além de tudo isso, o Lula tem a caneta, a máquina na mão e tem uma militância que está se mostrando cada vez mais organizada e está reagindo. Claro, não se chega perto dos números grandiloquentes da grande imprensa nas redes, mas vamos lembrar também que a eleição, apesar da força das redes, não é feita só de redes. E ainda assim, mesmo nas redes, a reação promete continuar, porque, na verdade, esse episódio
meio que tirou uma venda dos olhos de uma grande parte da população que começou a falar, peraí, esses caras estão defendendo que eu pague imposto e os super ricos que têm iate, que têm jatinho, que têm tudo isso, que foi isso que o governo mostrou, não pagam? Então, estamos vivendo um novo momento, a campanha eleitoral de 2026 já começou e, para quem quer preservar a democracia e afastar o nazi-bolsonarismo e o rentismo do controle desta nação, pode comemorar, porque essa vitória parece ser irreversível. Aquilo que as pessoas enxergaram desta vez, não vão esquecer. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que o IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Ricos versus pobres, usada pelo governo contra o Congresso, está ajudando na popularidade de Lula. É o que apontam pesquisas internas de bancos, às quais a coluna Igor Gadelha teve acesso. Publicamente, os ataques a Hugo Mota após a derrota do IOF têm sido condenados. Mas nos bastidores, os ministros de Lula têm comemorado o fato de que a investida nas redes sociais tem funcionado, afirmando que os deputados e senadores defendem os super ricos. A situação parece ser tão favorável que um ministro afirmou ao Gadelha que a oposição acabou dando um presente para o governo com essa crise toda. Lembrando que o Congresso pediu para que a esquerda pare com a narrativa ricos contra pobres. Aparentemente, o pedido fez efeito porque a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais pedir que os ataques ao presidente da Câmara, Hugo Mota, parassem. Mas, pelo jeito, fora da internet, o PT tem gostado do efeito trazido por essa campanha. Bom, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, também vai dar um passo atrás se o governo assim o fizer. Ele está muito incomodado, tem 1 ano e meio de gestão para fazer, não reconhece-se, né? Não tem ainda robustez, coro para passar 1 ano e meio brigando com um personagem como o Lula. Entregaram para ele, Hugo Mota, uma pesquisa que mostra que na Paraíba, estado onde ele vai disputar a eleição, em 2026, Lula tem 67% das intenções de voto. Então, é uma briga difícil de comprar e eleitoralmente indigesta para o presidente da Câmara. Porque eu não acho que a decisão de Alexandre de Moraes é 0-0, governo-Congresso. Por que eu não acho? Apesar de Alexandre de Moraes ter falado muito rapidamente em desvio de finalidade, e houve, né? Usar o IOF como imposto arrecadatório, o que ele diz também é que os partidos deveriam ter procurado o Congresso antes, quando houve o decreto do Executivo. Já que não fizeram, o que estaria em jogo agora seria apenas o decreto legislativo, e ele diz que o decreto legislativo não cabe. Nesse caso, porque está invadindo prerrogativas do governo. Olá, eu sou a deputada Nicole Chupeta, uma mistura de bozo com capeta. Você votou em mim para te ajudar, mas eu vim aqui com a missão de te ferrar. Eu não aguento ver uma votação, eu corro lá e voto contra. Ou faço aquele vídeo com fundo preto para te enganar. É bem legal. E não se preocupe, tudo que for para te beneficiar, eu vou votar contra. Nada de diminuir escala 6 por 1, etc e tal. Nananina não, nada de fazer super ricos pagar IOF, tadinhos, bilu bilu. Queremos mais deputados, mais emendas e muito mais mordomias, porque pobre bom é pobre, nada de dona de casa indo pra Disney de avião enchendo o aeroporto, não é verdade? E não se esqueça, eu faço parte do Congresso que é inimigo do povo. Lembre-se de mim nas próximas eleições, conto com seu voto, quem vos falou foi a deputada Nicole Chupeta, uma mistura de bozo com capeta. Bom, o primeiro a acordar foi o Hugo Mota, porque ele é
da Paraíba. Claro, ele conseguiu muito apoio no Congresso, conseguiu apoio da Globo, conseguiu apoio da Faria Lima, conseguiu apoio do bolsonarismo, colocando em votação um decreto eleitoral um decreto legislativo absolutamente inconstitucional, porque a Constituição, no artigo 153, parágrafo 1, dá ao governo federal, ao poder executivo, o poder de legislar e de decidir sobre alíquotas de impostos, e isso está muito claro na Constituição. O Congresso alega que há um desvio de finalidade, que o governo está usando a alíquota do IOF para aumentar a arrecadação, e não é isso. O governo está aumentando a alíquota do IOF para cobrar de quem não paga, para cobrar de quem deixa de pagar, apesar de ser obrigado a pagar, que é o setor super rico da sociedade, gente que investe 600 mil reais em aposentadoria privada e não paga 1 centavo de imposto, e por aí vai, grandes bancos. Esses são os alvos, e dando em contrapartida isenção do imposto de renda, que todo mundo sabe o quanto dói a mordida do imposto de renda mês a mês em quem ganha acima de 3 mil reais. Então o governo passa para 5 mil reais, isso já é um alívio para muita gente, inclusive essa faixa de 5 mil reais é uma faixa majoritária. Muito bem, o Mota retrocede, apesar dos apoios desses agentes políticos. Na Paraíba, na terra dele, o Lula tem um apoio gigantesco de 70%. E ele teve que retroceder em suas ações após o ataque que fez ao governo Lula pegar mal em seu reduto eleitoral, a Paraíba. Hugo Mota, e essa informação veio do Planalto, quando grava vídeo reclamando da postura do governo, dizendo que um líder coloca um contra o outro, governa contra todo mundo. A avaliação aconteceu em torno dele, é que mandaram avisar que no estado do reduto eleitoral dele, a Paraíba, a campanha ricos contra pobres pegou e que ele precisava recalibrar o discurso. Por quê? Não adianta ele ter apoio da Faria Lima e não se reeleger, porque aí ele não volta para o Congresso. Então, apoio de político, de deputados, de Faria Lima e da Globo, não coloca ele de volta no Congresso nas próximas eleições. Ele é um deputado. Né? Para tirar o mandato dele, é só o eleitor não votar nele ano que vem. Bom, o fato é que a esquerda se uniu. Como se viu raras vezes, a esquerda se uniu em torno de vídeos de inteligência artificial, como esse que foca o Nicolas agora, que é o próximo. Já derrubaram o Hugo Mota e agora o alvo é o Tarcísio e também o Nicolas. Alguns perfis de esquerda já denunciam a conexão que vão buscar mirando no candidato que pode desafiar Lula. Na verdade, ontem o Tarcísio ele foi indicado no Fórum de Lisboa, em que participa o ministro do STF, o Gilmar Palusa. Ele foi sagrado ali, aplaudido, festejado como candidato da direita a presidente para enfrentar o Lula. E aí, daí em diante, então, o Tarcísio ele entra nessa história porque ele é aliado de toda essa gente que foi alvo da campanha do governo, que conseguiu essa façanha histórica de colocar a esquerda toda no mesmo caminho, mostrando que unir a esquerda pode ser uma surpresa muito grande para o governo e pode ajudar, inclusive, a parte da população que não tem para onde correr e que vive mal e porcamente, sobrevive graças ao que faz uma direita que consegue enganar essas pessoas usando as igrejas evangélicas, não é? Mas aí não tem igreja evangélica que vai impedir o sujeito de refletir sobre o bolso dele, sobre a mordida do leão no contra-cheque dele, não é?
Bom, o Mota virou o alvo principal da campanha Inimigos do Povo nas redes e a pesquisa Quest é uma das pesquisas, você vai ver outras aí, que mostram que o governo venceu, esmagou a direita e esmagou a Globo também, esmagou a Veja, esmagou a mídia. Ninguém quis nem ouvir falar dessa história. Essa pesquisa aqui saiu na noite de ontem, já foi bastante divulgada, mas eu achei a íntegra da pesquisa aqui. Então vamos lá. Aqui você tem a metodologia, tal, o resumo. Desde o dia 24 de junho, coletamos aproximadamente 4,4 milhões de menções sobre o Congresso Nacional e disputas entre o Executivo e o Congresso nas redes. A campanha contra o Congresso ganhou força a partir do dia 25 de junho. Com a hashtag Inimigos do Povo, um segundo momento de grande repercussão ocorre nesta semana entre os dias 30 de junho e 3 de julho, com um novo pico de menções de insatisfações contra o Congresso e críticas direcionadas ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Diferente de outros episódios de disputa política nas redes, quando as discussões ressaltam a polarização política e o governo era constantemente atacado, o tema atual configura um alto volume de críticas diretas contra o Congresso e pouca associação a Lula. Apenas 15% das menções atacam Lula e um número gigantesco ataca os bolsonaristas e, na verdade, o Centrão e a mídia. A prevalência do lado governista também tem se refletido nas publicações entre parlamentares, que teve uma alta muito grande dos parlamentares governistas. O cenário atual da disputa entre o governo e o Congresso representa uma vitória do governo nas redes. Nesse sentido, o momento político representa uma virada no embate de narrativas e mobilização nas redes, e isso é irreversível, porque eles tiraram a venda das pessoas. Veja, as pessoas de repente começam a questionar algo que ela nunca... gente que pendia para a direita, de repente começa a questionar algo que nunca tinha feito, que é a própria direita. Aqui você vê os números gigantescos, volume de menções ao caso do IOF são 4,4 milhões, menção diária de menções 442 milhões, autores únicos, 1.000, né? Autores únicos 69 mil e média de alcance por hora 32 milhões. Menções ao Congresso voltam a crescer e aqui você tem esses 54% são menções gerais, aí você tem Inimigos do Povo 18%, Congresso da Mamata 13%, Hugo Mota 8%, você tem aqui IOF 4%, então na busca por um alvo, Hugo Mota virou alvo e simboliza distanciamento do Congresso com a população. As menções a Hugo Mota representam 8% do total e refletem a personalização das críticas ao Congresso. A crítica ganhou força nas redes ao mobilizar as narrativas de privilégio e distanciamento social, projetando Hugo Mota como símbolo do chamado Congresso da Mamata. Aqui você tem uma mensagem no X que é bastante significativa. A tuiteira disse: quem declara a aeronave como patrimônio tem condições de decidir o que é melhor para quem anda de transporte público? Está aí a última declaração de bens de Hugo Mota, mostrando que de luxo ele entende. O sujeito é muito rico, é de uma família muito rica, né? Comparativamente, menções a Lula foram mais críticas em casos envolvendo o IOF e o INSS do que em relação com o Congresso. E aqui você tem um outro dado que os parlamentares governistas publicaram significativamente mais, o que difere de disputas anteriores, como as discussões sobre INSS e IOF. Parlamentares governistas publicaram mais sobre o Congresso e isso não é tudo. Veja só, um outro estudo vê colapso simbólico de Hugo Mota nas redes sociais. A pesquisa Ativa Web analisa 2,5 milhões de interações e Mota é colocado como vilão digital.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, sofre nas redes sociais mais que uma queda de popularidade. Um estudo de reputação digital da agência Ativa Web conclui que o deputado vive uma tempestade de rejeição simbólica que ultrapassa fronteiras ideológicas. Segundo Alec Maracajá, CEO da empresa, a crise enfrentada por Mota não é da direita nem da esquerda, é do povo contra o sistema, onde Hugo Mota emergiu como novo vilão digital. Com inteligência artificial, análise semântica e mineração de dados em tempo real, foram processadas mais de 2,5 milhões de interações públicas em um intervalo de 7 dias, cruzando dados de Facebook, Instagram, X, X, Twitter e TikTok. Um ponto de ruptura, de acordo com o estudo, foi o impacto emocional gerado por vídeos que exploram o antagonismo entre ricos e pobres. Esses conteúdos, com estética informal e linguagem direta, converteram debate técnico sobre orçamento em um símbolo de injustiça social. E Hugo Mota foi colocado no centro do furacão. Não foi um algoritmo que destruiu a imagem de Hugo Mota, foi o sentimento coletivo de um povo que cansou da política para poucos, diz a sondagem. O estudo usou agrupamento semântico, análise de sentimento em larga escala e triagem de perfis para separar críticas estruturadas de explosões emocionais. Mas não é só isso. Veja só. Aqui, essa matéria faz uma ponderação que a direita, no cômputo geral, ou seja, no aspecto geral, a direita faz tempo que domina as redes. Faz tempo. Só que isso mudou. Mas mudou de uma forma que abriu uma estrada gigante para a esquerda continuar atuando nessa mesma linha. Porque esses vídeos, eles podem ser produzidos com grande facilidade e eles criam uma narrativa fácil de entender, que é a desigualdade. E para mostrar como é a desigualdade brasileira, é a coisa mais fácil do mundo, porque ela é muito grande e está no nosso dia a dia. E a esquerda descobriu esse filão e, se mobilizando e unida no mesmo sentido de mostrar isso para a população, a esquerda se transformou de uma base dividida, onde cada um atira por um lado, tal, a uma base uníssona que se concentra em espalhar os fatos. O Congresso e o bolsonarismo anteciparam a eleição e agora a esquerda gostou do jogo e, se continuar unida desse jeito e atuando como está, não vai ter para ninguém, porque o Lula tem a caneta na mão. Então, o ano que vem, a economia também vai estar ajudando, porque tem muito investimento, o crescimento deve ser grande, a inflação está caindo. Ano que vem vai ser um ano de bonança econômica, com o Lula tendo caneta na mão e a esquerda azeitada para agir junta. É reeleição na certa. Por isso que o Lula está tão animado, dizendo que se o que ele está pensando acontecer, e é isso que ele está pensando, isso que eu estou te dizendo, vai ser mel na chupeta. Veja só, a ofensiva, isso com o bolsonarismo acabando, não é? Porque o Bolsonaro vai preso daqui 2 meses e depois você tem Eduardo Bolsonaro inelegível, você tem Carlos Bolsonaro afastado da política, sem Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro está encrencada, mais para frente ela vai entrar na dança, e o Flávio Bolsonaro, a batata dele está assando depois de ameaçar o STF de golpe militar. A ofensiva contra o Congresso, promovida por grupos de esquerda nas redes sociais, atingiu números inéditos durante o terceiro governo Lula, mas ainda está longe de números expressivos atingidos pela direita. É verdade, mas isso até agora, porque daqui para frente, como dizia a música, tudo vai ser diferente. Levantamento da empresa de pesquisa Nexus, aqui já é uma outra pesquisa, tá? Já é a terceira pesquisa. Tem a Quest, tem aquela Ativa Web, agora tem a pesquisa Nexus, que mostra que a campanha BBB já soma 4,5 milhões de posts no X, no Instagram e no Facebook. E aqui tem bilionários, betes, né, e bolsonaristas e tal. A sigla foca na taxação de bancos, bilionários e bets, né? Bancos, bilionários e bets. O PT e seus aliados também têm usado vídeos feitos com inteligência artificial para alavancar críticas ao Congresso. O movimento começou no dia 24 de junho. A empresa monitorou frases como Congresso inimigo do povo,
Ricos paguem a conta, algumas das mais utilizadas pela esquerda. O volume de publicações no Instagram, no X, no Facebook aumentou após o Congresso derrubar o decreto do governo. Entre os termos levantados, o mais citado foi Congresso da Mamata, seguido de Agora é a Vez do Povo. 93% das discussões se concentram no X, Facebook 6% e Instagram 1%. O Congresso e o presidente da Câmara são mencionados pela esquerda como inimigos do povo. E a mobilização revela uma força tática poderosa para moldar a percepção pública, diz o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski. Outra pesquisa feita pela Quest coletou 4,4 milhões de menções sobre o Congresso, você acabou de ver, e 61% das menções criticam o Congresso, diz a Quest, e somente 11% dos posts foram favoráveis aos deputados. Ou seja, é uma goleada, é quase 7-1. Em vez de 7-1, são 6-1. No dia 25 de junho, a hashtag Inimigos do Povo teve 300 mil menções. Parlamentares governistas também dominaram as redes, espaço onde a direita normalmente consegue ter sucesso. Aí a guerra digital da direita, como você viu no início dessa edição, usa a invasão na Faria Lima para mirar em Lula. Mas a esquerda elegeu agora o Nicolas como alvo, e é um alvo gordo, que ele está com mais visualizações e presença nas redes que o Bolsonaro, que a Michelle, que todo mundo. Então ele virou um alvo gordo, e vídeos como esse exemplificam de que lado esse sujeito sempre fica. Ele começou a sofrer alguns questionamentos quando ele apoiou os Estados Unidos expulsarem estudantes de Harvard, né? A ofensiva digital puxada por perfis alinhados a Lula teve na sexta-feira mais um capítulo. Dias após o debate sobre taxação mobilizar a esquerda por meio do discurso pobres contra ricos e pautar as redes sociais, a oposição bolsonarista reagiu, mas nesse episódio o deputado federal Nicolas tentou reagir, mas não foi longe. E agora só tem um problema aqui. O que se avizinha, diz o jornalista Ricardo Noblat, será o maior desafio que Lula já enfrentou. A que se deve o desamor por Lula da quase totalidade da mídia brasileira? Desamor não é o caso. Má vontade, tampouco. Mais certo seria perguntar por que a mídia, é tão hostil a Lula. Talvez porque seus donos se julguem superiores a ele, um filho de família humilde, enquanto saiu do Nordeste em um caminhão e foi morar com a mãe e os irmãos na periferia de São Paulo. Talvez porque Lula, mesmo quando eleito presidente pela primeira vez, falava mal o idioma. A rigor, os donos da mídia sempre tiveram lado, mas esse lado era o da força. Curvaram-se a Getúlio Vargas enquanto ele era ditador. Apoiaram a ditadura militar. Em 1994 e 98 apoiaram Fernando Henrique, depois apoiaram Serra em 2006, Alckmin contra Lula, em 2010 e 2014 Serra e Aécio contra Dilma. O Bolsonaro dispensou o apoio da mídia para se eleger em 2018 e não o teve para se reeleger em 2022. Mas também ele tratou a mídia a pontapés. Bom, o fato é que esse próprio Noblat, ele é como o Reinaldo Azevedo, que também passou a ver o Lula com outros olhos. E ninguém pode dizer que eles se venderam, porque nem o Reinaldo Azevedo, nem esse Noblat tem nada do governo, tá? Nada, absolutamente nada. Então, minha amiga, meu amigo, estamos vivendo um novo momento, e eu quero pedir a você, se chegou até aqui, que compartilhe este vídeo, curta e faça a sua presença diária aqui no canal. Se possível, sempre que você puder, viu um vídeo, dá uma entradinha, dá uma conferida, nem que você assista 1 minuto. Se te interessar, você fica. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.